Fala pessoal, boa tarde, mais uma vez aqui no Futebol Subversivo, no Facebook, Instagram. Estamos recebendo hoje para um assunto super importante o nosso companheiro Yuri Sena, do coletivo Marias de Minas, torcida do Cruzeiro, nosso jornalista também aqui de Belo Horizonte, Matheus Marota, que fez um trabalho de conclusão de curso há uns anos atrás sobre a homofobia no futebol. Então, é importante a gente trazer essas temáticas. A gente, no último fim de semana, conversou sobre o racismo no futebol. Hoje vamos falar sobre a homofobia nas arquibancadas, no esporte no geral. Vou abrir aqui a palavra, primeiramente, para o Yuri. O Yuri teve um caso lamentável no Mineirão, há cerca de um ano e pouquinho atrás, né, Yuri? Eu queria que você começasse abordando esse caso pela importância, pela repercussão que ele teve nacionalmente, e também já emendasse aí com a criação do coletivo Marias de Minas e a importância dele para a ocupação das arquibancadas. Boa tarde, todo mundo. Primeiro, agradecer pelo convite, né? Essa abertura para a gente poder falar de um assunto tão importante. A homofobia dentro do futebol, ela é uma coisa que sempre existiu, sempre esteve ali, mas graças a Deus, agora a gente está conseguindo abrir o olho mais e ficar mais conscientizado sobre essa violência tão opressora. E aí aconteceu comigo ano passado, comigo e meu namorado, a gente foi assistir um jogo do Cruzeiro e do Vasco, dia 1º de setembro do ano passado. E aí, no final do jogo ali, eu já estava todo estressado com o time, né? A gente sabe como que o Cruzeiro estava aí ano passado. E aí, meu namorado me abraçou para tentar me acalmar, para a gente ficar mais tranquilo ali no final do jogo. E nesse momento, alguns torcedores filmaram, fizeram um vídeo e também tiraram uma foto da gente se abraçando. E 2 dias depois do jogo, começou a espalhar essas fotos nas redes sociais. E o engraçado é que o Vasco entrou com uma faixa de homofobia é crime justamente nesse jogo. Mas aí, 2 dias depois, a galera começou a compartilhar essa foto, esse vídeo, com um tom de homofobia, falando que tinha que ser viado porque é cruzeirense, enfim, todos aqueles xingamentos que a gente pode imaginar aí, né? E também a gente chegou a receber até ameaça de morte em um comentário aí no Instagram, a gente recebeu também ameaça. E a proporção foi tomando uma coisa inimaginável, foi muito grande a proporção, até que a gente resolveu tentar reverter a situação porque estava muito difícil para a gente. Era uma coisa que a gente nunca tinha enfrentado de uma proporção tão grande, de um impacto tão forte. Então a gente pegou o vídeo e a foto que eles tiraram e a gente fez uma declaração um para o outro. O Arley postou a foto fazendo uma declaração para mim e eu postei um vídeo fazendo uma declaração para ele. E aí a gente começou a receber muito comentário positivo, muita gente apoiando, né? E o caso foi tomando uma outra visão, né? De um caso de apenas homofobia, mas para um caso de um casal gay que conseguiu reverter a questão da violência ali naquele momento. Mas não apagou tudo de ruim que aconteceu, né? Enfim, a gente recebeu mensagem do Brasil inteiro, a gente recebeu mensagem até de fora do país também, de tão grande que foi a proporção desse caso. O clube se manifestou, Yuri? O Cruzeiro, no caso? Não se manifestou. Não se manifestou. O Mineirão se manifestou, foi lá, aconteceu no Mineirão, o Mineirão manifestou no vídeo que a gente colocou como declaração, ele colocou uma mensagem de apoio, mas o Cruzeiro não. E aí eu já tinha fundado um coletivo chamado Marias de Minas, que é um coletivo de torcedores LGBTQI do Cruzeiro, que antes, né, desse caso do Mineirão, era um grupo de WhatsApp para reunir torcedores LGBT do Cruzeiro, para a gente não se sentir sozinho. E depois desse caso, a gente percebeu que a gente teria que fazer algo e que a gente tinha potencial para mudar a situação de LGBTfobia dentro do esporte, né? Então, de setembro para cá, Marias de Minas se tornou um grupo que luta pela democratização das arquibancadas, principalmente na luta contra a LGBTfobia. E o nome Marias de Minas, ele é justamente para acabar com esse apelido que o rival tem de chamar o Cruzeiro de Maria, né? A intenção do rival chamar o Cruzeiro de Maria é dizer que o que é feminino dentro do futebol é desprezível, é inferior, não é aceito, e aí associa muito a questão feminina à homossexualidade. Então a homofobia está presente aí nesse nome que eles usam como uma forma pejorativa e a gente quer
tirar essa arma do homofóbico. Para a gente é orgulho ser Maria. A gente tem o nosso maior ícone na torcida, que é a Dona Maria Salomé. Então, assim... Faleceu recentemente, né? No final do ano. Exatamente. Exato. Inclusive, o Cruzeiro criou uma mascote feminina agora para homenagear a Maria Salomé. Então, assim, é questão de orgulho esse Maria na história do Cruzeiro. Bacana. Ô, Matheus, você fez uma pesquisa, né? Se aprofundou sobre o tema e até estou com a camisa aqui do São José de Porto Alegre, me lembra que muito dessa questão da homofobia do futebol também se dá com os clubes do Rio Grande do Sul, também pelo estereótipo, que a própria imprensa foi criando, né, sobre os gaúchos e tudo mais. Isso chegou nas arquibancadas, conforme o Yuri vai falando, com esse caráter pejorativo, né, que além da homofobia também flerta ali também com o machismo, né. E o que você pensa sobre isso? Discorra aí sobre o seu estudo. É isso mesmo, Léo, muito obrigado pelo convite, estar aqui. Olá para o Yuri também, para todos que estão nos ouvindo aí. Pois é, Léo, eu sempre vi o futebol como um instrumento transformador, né? É um esporte popular, é o esporte mais popular do país, ou seja, tem todos os povos ali. Então, utilizar o futebol como instrumento de transformação da sociedade é também algo necessário, né? Nisso que o Yuri colocou aí, que a homofobia está sempre no futebol, isso está em todas as esferas do esporte, em todos os níveis de esportes, desde a aula de educação física, ali, onde é que tem aula de educação física, menino vai jogar futebol, menina vai jogar outra coisa. Então tá desde cedo ali, né, esse preconceito. Inclusive, eu fui parar para perceber isso, né, esses dias lá, que quando eu estava na terceira série, mais ou menos, bem novo, a gente tinha um time de futebol da sala, o masculino e o feminino. As meninas jogavam também e tal, e acabava que tinha campeonato, elas queriam jogar, mas, tipo, não tinha adversários, certo? No caso, adversários, porque eram pouquíssimos, eram exceções onde é que tinha um time de futebol feminino na escola. Isso no interior, né, de Minas Gerais, minha cidade natal. Então, e essa questão que você falou do Rio Grande do Sul tem relação também com o papel da imprensa em São Paulo, né? A torcida do São Paulo ser chamada de Bambi. Isso começou com um programa de rádio, não vou lembrar agora exatamente quando, mas que era um programa de rádio que os 4 principais clubes de São Paulo tinha um humorista, né, que defendia o seu clube. Aí tinha um do Corinthians, um do Santos, um do Palmeiras e um do São Paulo. O personagem de São Paulo, ele era um personagem rico, milionário do Morumbi. Aí, quando ele ia falar, ele defendia o clube. Hoje vamos comprar champanhe para comemorar a vitória do meu time. Então, colocavam São Paulo já como um clube elitizado, um clube, e os outros clubes, o clube do povo, o Corinthians, o Santos e o Palmeiras. O São Paulo um clube mais elitizado. Dali começou relacionar o São Paulo com uma coisa mais sofisticada e tal, até chegar na questão do Bambi, que veio com a frase do Vampeta, né? Que foi aquela frase que ele deu quando jogava pelo Corinthians, né? Então, a imprensa tem papel nisso também, está na raiz, mas não é só a imprensa, no caso, né? A imprensa tem o seu papel, a gente vai falar disso mais para frente, mas isso vem também desde a escola, desde a base, desde o ensino básico ali, você já aprende que o futebol é para menino e aí a menina vai praticar outro esporte. O preconceito já nasce ali. Bacana. É um tema muito importante, né? Igual a gente falou, a gente tem que falar sobre ele, temos que dar visibilidade. E a gente está com uma audiência que legal. Estamos agora com 22 pessoas simultâneas. Estamos aqui agora com o Luizinho Lopes, é um músico lá de Juiz de Fora, o Heitor Inácio, Matheus Pereira, que tem uma página também, a Resenha de Futebol.
Matheus também, se quiser levar o tema aí, tem certeza que o pessoal aqui está à disposição para debater. A Nina Scafuto, Maicon Chagas, estamos com o pessoal aí. Quem quiser, comenta aí, fala de qual cidade, de onde é, que a gente vai dialogando aqui. Ô Matheus, você falou do Vampeta, me lembrou, o Vampeta é um cara que em várias declarações faz um desserviço, né? Tanto ao futebol quanto à sociedade. E eu assisti o seu vídeo, né, que foi parte da sua conclusão de curso, e ele cita, né, que em outros países, em outros esportes, a questão essa questão da homofobia não tem tanto peso quanto no futebol no Brasil. E eu acho também que isso, em grande parte, tem um peso por não ter nenhum jogador profissional, de repente, assumidamente gay, né? A gente tem o caso, de repente, do Richarlison, que chegou a alguns momentos a parecer que ia ter uma declaração um pouco mais direta, acabou não dando. De repente, se a gente tivesse um grande astro do futebol fazendo essa discussão, isso ajudaria bastante, né? Você está sem áudio, Matheus. Você tirou o microfone. Não. Então deixa eu passar essa bola para o Yuri e aí depois você volta com a mesma pergunta. Vamos lá, Yuri. O meu tá com áudio, tá normal aí? Tá normal, tá legal. Beleza. Você puxou um assunto que é bem interessante, que é bem discutido, que é o Richarlison, né? O Richarlison, ele é heterossexual, ele nunca se assumiu LGBT, né? E então tem uma problemática muito grande em cima disso, que é a repressão que ele sofre por ser hétero, mas ter trejeitos que a gente julga ser de homossexual, né? Inclusive, várias questões da carreira do Richarlison foram prejudicadas por causa dessa homofobia, e é uma coisa que muita gente não sabe, que hétero também pode sofrer homofobia. Obviamente que é de uma esfera diferente, uma proporção diferente, mas muitas vezes as pessoas não sabem se você é hétero ou não, mas às vezes por você parecer ser LGBT ou estar no meio de LGBTs, ele vai te julgar, vai te ameaçar pelo contexto LGBT. Então, assim, hétero também pode sofrer, mas lógico, numa proporção diferente, de uma maneira diferente. E aí o Richarlison já sofreu diversas vezes homofobia, mesmo não sendo, mesmo não se assumindo, e se tiver que se assumir também, não é o direito, não dá o direito dele sofrer, né? Inclusive, ele processou uma vez, se eu não me engano, foi o presidente do Palmeiras ou do Corinthians, não me lembro, que falou com ele que futebol não era coisa de homem, etc. Eu não lembro o caso direito, mas foi mais ou menos isso. O diretor de futebol falou para o Richarlison que futebol não era coisa de gay, né? Era coisa para homem, e aí ele foi para a justiça, foi processar, foi tentar ter essa reparação ali de uma maneira judicial, e o juiz acabou falando a mesma coisa, que futebol realmente é para homem, não é para gay, e aí ele perdeu o caso. Então, enfim, o caso do Richarlison é muito delicado, é muito pontual, né? O Richarlison teve também, recentemente, no Guarani, e teve um abaixo-assinado da torcida para que o Guarani não contratasse por esse motivo. E o Richarlison eu digo assim, eu acho que foi o mais próximo de fazer esse enfrentamento público no futebol profissional, porque é aí que ele fez questão de assinar com o Guarani e enfrentar isso, né? Então, igual você disse, eu peço até desculpa de vez em quando se a gente comete algumas gafes, porque a gente também está num processo de desconstrução, né, da própria sociedade, vai moldando isso na gente, assim, em alguns momentos a gente não está tão familiarizado com algum termo, alguma coisa assim, mas o Richarlison, assim, que eu me lembro, do futebol brasileiro, é o principal expoente, assim, mesmo que indiretamente, mesmo que a partir dos ataques que ele sofre, ele acaba trazendo o assunto à tona. Sim. O Kiko Alfred está falando aqui que futebol não combina com qualquer tipo de preconceito. E emenda que um jogador que também sofre com os ataques assim é o Daniel Alves. É verdade, o Daniel Alves, um tempo atrás, postou no Instagram uma foto, né? Eu não me lembro qual era o contexto, mas também sofreu, e jogando no São Paulo também, igual o Matheus falou, também sofreu uma grande repercussão na mídia, né, de ambos os lados, né, de pessoas que trouxeram o assunto à tona, quanto também da homofobia, que veio bem pesado.
Só falando para o pessoal que está entrando agora, a gente está recebendo aqui o Yuri, que é do coletivo Maria de Minas, é um coletivo ligado à torcida do Cruzeiro, e também o jornalista Matheus Marotta. O Matheus caiu agora, eu tô aguardando aí ver se ele consegue voltar. Mas, ô Yuri, eu queria voltar a dialogar com você, com base nessa questão do Daniel Alves. Vocês também, eu sei que o coletivo fez uma live com o setorista do Cruzeiro, né? Recentemente, também teve um ataque muito grande na live de vocês e ao próprio jornalista, né? Que estava dialogando o assunto junto com o coletivo Maria de Minas. Sim, por isso que eu falei da questão que o hétero também ele pode sofrer homofobia. O caso dessa live foi um exemplo claro disso. Foi o Guilherme Pio, ele é jornalista aqui, que cobre o Cruzeiro, né? Bem influente, bem respeitado, renomeado aí. E aí a gente estava falando só de Cruzeiro, era uma live para comemorar 1 ano de existência do Maria de Minas, foi no dia 25 de maio. E aí a gente convidou ele para falar do Cruzeiro. A gente não ia falar de outro assunto, a gente não ia falar de mais nada. E a gente queria falar da atual situação do Cruzeiro, porque no dia seguinte eram as eleições presidenciais do Cruzeiro, era um momento super importante. Falar um pouquinho da crise que o Cruzeiro estava vivendo, qual que era o momento daquela crise, né? A qual pé estávamos, e falar um pouquinho de projeção do futebol do Cruzeiro, se tinha como que ia voltar, quando, etc. Enfim. Então a gente convidou o Guilherme Pio. E aí, já no começo da live, um tanto de gente começou a entrar e xingar, falando um tanto de coisa absurda, né? Que eu não preciso nem repetir aqui, a gente já deve imaginar o que eles falaram, até ameaçar a gente de morte, falando assim, eu vou pisar na sua garganta, você vai morrer, esse Pio também vai tomar. Enfim, então o Pio também foi alvo desses ataques por estar dentro de uma live com o coletivo LGBTQI, e foi bem pesado o momento. Eu confesso que foi até mais pesado, talvez, ainda não parei para analisar, mas na mesma proporção do caso do Mineirão do ano passado, e a gente ficou assim, sem reação. Tanto eu fiquei tão sem reação que quando acabou a live eu não sabia o que eu tinha que fazer, e aí uma pessoa, amiga minha, veio falar assim, Yuri, aconteceu isso, você tem que denunciar, você tem que fazer alguma coisa. E aí que eu fiquei aí na real, que eu tinha que fazer alguma coisa, e aí a gente conversou com o Pio, a gente fez uma nota de repúdio, o Pio também começou a fazer barulho nas suas redes sociais, e, enfim, a gente chegou a fazer boletim de ocorrência já identificamos quem ameaçou de morte, que já é uma pessoa que já tinha envolvido em alguns problemas anteriores, né, então já era uma cara conhecida, e as outras pessoas vão entrar em investigação, vai ter quebra de sigilo, enfim, vai acontecer todo o processo que a justiça aí dá o direito da gente de fazer. E nesse caso específico, o Cruzeiro se posicionou, né, o Cruzeiro fez um tweet dando solidariedade para mim e para o Pio, e um fato curioso é que o Cruzeiro não citou a torcida, o coletivo Maria de Minas, citou eu no singular, no particular, e o Guilherme Pio. Semelhante com o que acontece também com a Flaguei, né? Que tentou botar uma faixa no Maracanã, né? A faixa em rosa e preto, e também foi uma tentativa única, né? Depois, por questão até de segurança dos membros, não conseguiu. Também o clube se manifestou de maneira muito tímida, né? Mas o coletivo existe, a torcida existe. Vale para quem se interessar pelo assunto, ou então para dar uma moral também, quem concorda com a causa, seguir as torcidas, né? Porque existem, praticamente todos os clubes têm os seus coletivos, têm suas torcidas, e é bacana. O jornalista Matheus Brum. Sim, desculpa. Queria pegar um gancho, você falou aí da Flaguei. A Flaguei a gente tem uma parceria bem legal. No final do ano passado, eu conversei com o Ilha de Luca, que foi aquele torcedor do Palmeiras, que enfrentou toda aquela homofobia no time do Palmeiras há uns 3, 4 anos atrás. Não sei se vocês vão recordar desse caso. E também conversei com o Onan, ele é fundador da LGBT Tricolor, que é do Bahia. Bahia, que é o exemplo aí de luta nas causas sociais. E nós três fundamos um coletivo que chama Canarinhos Arco-Íris, que é um núcleo que junta todas as torcidas LGBTQI do Brasil no mesmo espaço para a gente discutir junto, crescer junto, fazer ações em conjunto. Inclusive a Flaguei está dentro da Canarinhos Arco-Íris. E hoje a gente, graças a Deus, conta com 13 representações diferentes lá, 13 times diferentes estão representados lá dentro. Corinthians tem 2,
torcidas, a Fiel LGBT também está lá. Então, assim, a Canarinhos Arco-Íris existe, é um coletivo aí nacional de torcida LGBTQI, então o movimento está só crescendo também. Inclusive, se tiver mais gente aí que tenha coletivos de outros times que a gente ainda não está lá na Canarinhos, indica aí pra gente que a gente está precisando agregar cada vez mais forças. A gente tem a Coral Pride, que é do Santa Cruz, também bem ativa. Tá lá com a gente. Estamos aqui recebendo, o Yuri, o Matheus Brum, jornalista, antifascista também, flamenguista, lá do Espírito Santo. A Ana Rita, a tia Ana. A tia Ana é parceira nossa aqui. Tem um bar bacana demais, Yuri, lá em Juiz de Fora. O dia que você for ver seu Cruzeiro lá, perder do Tupi, porque lá o Tupi não dá mole pro time da capital, não. Aí a gente vai lá na tia Ana, ela tá dizendo que o bar dela não tem dessa, não. Qualquer um é bem-vindo lá, só não pode racista, homofóbico e fascista. Lá é território nosso mesmo, de luta. Tia Ana é filiada ao PT, de luta. Tia Ana tá aqui na tela agora, simpática. E o Kiko, vou pedir ao Heitor, que tá aí ajudando a gente na técnica, lança uma pergunta aqui, podia subir aqui pra gente, dar um destaque. Vocês acham que a falta de postura mais assertiva das federações e da própria CBF, imagino que quer dizer que falta essa postura ajudaria no combate à homofobia? Com certeza, né? Claro, sem dúvidas nenhuma. É muito do que acontece no Bahia. Não tenho estudo disso, eu não tenho nenhum estudo, nem verifiquei se tem no Bahia, mas acredito que após o Bahia começar a fazer essas campanhas, o Cruzeiro, a torcida ficou mais inibida a cometer certos crimes. Só um minutinho. Ô Maroto, você conseguiu voltar, mas eu pedi pra você fechar o microfone, porque tá dando retorno. Ah, tá. Vamos lá, Yuri. Foi, beleza. Então, o time assumir de uma forma mais consistente e segura contra esses tipos de repressão inibe a torcida de fazer esses crimes. Né? No pensamento dele vai ser mais ou menos assim. Se meu time está contra esse tipo de preconceito, ou eu vou me segurar aqui, ou eu vou abrir minha mente e entender que realmente eu estou errado. Então, assim, as instituições se posicionarem ajuda bastante no combate à LGBTfobia, principalmente aí no futebol, mas a gente tem uma problemática que há de se pensar. Como pedir para homens héteros, brancos e ricos combaterem um preconceito que eles nunca vivenciaram na pele, né? Às vezes é difícil para eles pensarem como que é esse combate. Não estou livrando a responsabilidade de combater, até porque é muito fácil resolver, que é procurar alguém que entenda, mas a gente, numa postura só de cobrança, tem essa dificuldade que é homem hétero, na sua maioria, é tudo homem, tudo hétero, é tudo branco, elitizado, que está lá dentro das instituições, então eles não entendem nenhum tipo de preconceito que as pessoas sofrem, nem do machismo, racismo, LGBTfobia, enfim, então tem essa pequena barreira aí que é fácil de ser quebrada, mas a gente sabe que falta muita vontade aí das instituições. Vamos também ser justos, né? Na verdade, a pergunta do Kiko, a gente até tem acordo, igual o Yuri falou, precisa dessas atitudes das federações, mas não é que também não é inexistente. O próprio Yuri falou que no próprio jogo do Cruzeiro e Vasco, que aconteceu o caso dele, o Vasco entrou, né, com uma campanha, mas é muito tímido, né, precisa ir além. Aí eu me reporto com todas as críticas que a gente tem à FIFA, né, com toda a questão que a FIFA vem desempenhando na elitização do futebol, a FIFA, a partir do momento que passou a punir financeiramente as seleções nacionais por causa do grito do tiro de meta, né, quem não sabe, quando o goleiro vai bater o tiro de meta, a torcida gritou bicha. Né? Então, isso foi uma medida mais enérgica que a gente acha, né, pelo menos no entendimento do futebol subversivo aqui, é que se as federações estaduais, se a CBF cobrasse os clubes com perda de ponto, com multas pesadas, isso tenderia a ter um caráter pedagógico ali de acabar. Por mais que a pessoa
acha que vai ser um mimimi, não sei o que, ela não vai fazer porque vai prejudicar o clube dela, e a longo prazo você começa a mudar a cultura da arquibancada, né? Matheus, conseguiu voltar, né? Voltei, teve um problema. Tá com áudio aí? Tá normal, beleza. Então tranquilo. Léo, isso que você falou aí da FIFA é importante. Mas só que é importante também a punição, mas é importante também a pessoa saber por que, que ela está sendo punida, por que, que ela está sendo punida, por que, que a homofobia não pode, por que, que isso é um preconceito. Isso é muito importante também. Então, os clubes precisam debater isso, precisam colocar seus jogadores para falarem sobre o assunto. O torcedor, ele vive muito, ele abraça seu time, né? E compra as brigas do clube. Seja com a imprensa, seja com outro setor. Se o clube entra nessa, o torcedor, explicando para o torcedor por que, ele também vai entender. Isso também é um papel da imprensa. A imprensa usar, não só fazer a campanha é importante, não só campanha com cartaz aqui, cartaz ali, mas debater na mesa redonda, colocar o assunto em pauta na mesa redonda, trazer os torcedores para debater isso. Eu tenho alguns dados aqui, por exemplo, no dia 25 de agosto de 2019, Anderson Daronco foi o primeiro árbitro brasileiro a paralisar uma partida de futebol por causa de cantos homofóbicos. Foi no jogo entre São Paulo e Vasco. E isso porque em agosto, 6 dias antes, o STJ tinha emitido uma recomendação, né, para que os árbitros registrassem súmula sobre esses cânticos homofóbicos. O Estado de São Paulo fez uma entrevista com os principais clubes e a maioria dos clubes não aprovam essa penalização financeira. O único clube que se manifestou favorável à penalização financeira foi o Bahia. Alguns se abstiveram, outros já falaram que era contra. Em contrapartida, 65% mais ou menos de 100 jogadores entrevistados no Campeonato Brasileiro do ano passado, 65% desses, ou seja, 65 atletas, são a favor da punição. Isso entre atletas, né? Eles são a favor de coibir os cânticos homofóbicos. Ou seja, já tem aí pelo menos uma maioria dos jogadores, né? Então é a hora dos jogadores irem comprar essa briga também. E isso, Léo, passa também sobre toda essa questão, passa também pela elitização do futebol. Onde é que você só deixa o futebol para um grupo ali, sabe? Então você democratiza o clube, você democratiza o futebol, você tem mais abertura para ter esses debates. Não só a questão do futebol hoje visto como essa questão de grana, essa questão financeira. Porque quem faz o futebol também são os torcedores, são as pessoas que estão ali. E as pessoas querem ser representadas ali dentro do campo, pelos seus jogadores, pelo seu clube. No ano passado, 2 anos para cá, 3 anos para cá, a maioria dos clubes estão se posicionando no Dia Internacional contra a Homofobia. Faz uma artezinha, posta no Facebook. É necessário, mas não é suficiente, não vai ser suficiente nunca, sabe? É preciso conscientização. E a conscientização vem democratizando os clubes para que esse debate também entre e que a mídia também debata isso em suas mesas redondas. Sim. Só para completar essa questão da mídia, no meu TCC foi em 2015. Em 2015 eu fiz uma busca nos principais jornais impressos de Minas Gerais. O Estado de Minas não fez nenhuma matéria sobre homofobia no futebol. O jornal O Tempo também não fez nenhuma matéria. E tem uma matéria do Hoje em Dia sobre homofobia no futebol. Que, se eu não me engano, foi quando teve um jogo de Cruzeiro e Atlético que a torcida do Cruzeiro jogou milho na entrada do Independência. Aí o Hoje em Dia fez uma matéria sobre isso. E analisei colunas também, né? Opinião pessoal, nesses 3 principais jornais. Tivemos uma coluna sobre esse tema no Hoje em Dia, que foi justamente sobre o grito de bicha, né, no tiro de meta,
e teve 2 matérias no Super Esportes, do Estado de Minas. E no Jornal O Tempo também nenhuma. Ou seja, entre matérias e colunas, foram 4 citações apenas sobre o tema, sabe? Muito. Isso é nada. É nada. Aí veio as punições da FIFA, né, as sanções da FIFA, e começou mais crescer esse debate. Então, é algo que precisa ser cada vez mais fortalecido entre clubes, atletas, dirigentes e entrarem, e imprensa também, né, entrarem nessa pauta aí fortemente para acabar com esse preconceito. A gente tá com um público grande aqui também, lá de Juiz de Fora, né? A página ela cresceu, ela começou lá, eu morava lá na época, então a maioria do público ainda é de lá. E me lembra aqui que um torcedor símbolo do Tupi era a Angela Maria. Marota. Agora que Angela Maria comandava a torcida na arquibancada, era sensacional, cara. E com essa discussão que o Marota traz aí da questão da elitização do futebol, eu começo a reparar o seguinte: quanto mais também o povão foi saindo das arquibancadas, mais se aumentou a intolerância da questão da homofobia, do racismo, porque a elite brasileira é isso, né? A elite brasileira não aceita ao seu lado, né? Quem entre aspas, é diferente dela, né? Então a gente vê isso. Eu frequento muito o Maracanã. Você chega lá, determinado setor do Maracanã, o cara não gosta nem quando tem um negro, tem alguém de classe social diferente da dele perto, entendeu? Principalmente nas cadeiras mais caras, né? E a gente está fazendo um processo de desconstrução disso. Então, isso passa também pelos clubes conseguindo popularizar novamente o acesso às arquibancadas, né? Trazer o povão tem que ser um trabalho feito em conjunto com essa conscientização também, né, de postura dos seus torcedores. Yuri, Ana Rita, tia Ana, Yuri, você tem medo de ir ao estádio com seu namorado por causa do preconceito? Acho que você já respondeu, mas é bom falar de novo. Claro, não só com minha namorada, mas agora sozinho também. Por causa de toda essa luta de Maria de Minas que a gente está tendo, a torcida está me conhecendo, roda os comentários em grupos das torcidas organizadas. Enfim, hoje, infelizmente, eu não me vejo mais dentro do estádio, mas meio que minha luta contra a LGBTfobia me trouxe um sacrifício que é não frequentar os estádios. Há possibilidade de eu ir, claro, mas eu preciso de um lugar mais que eu me sinta seguro, sabe? Eu não consigo mais ir no meio do povão, num setor popular, que é o que eu gostava de ir, né? Se eu for ali, para quem conhece o Mineirão, se eu for ali no amarelo superior, dificilmente eu saio vivo dali hoje, né? Mas, assim, se eu for num setor que é mais, que eu me sinta mais seguro, que seja mais reservado, ok, eu arrisco aí. Mas na onde eu realmente gosto, onde está a minha paixão, minha vontade de estar ali gritando, cantando, torcendo junto, não me vejo mais dentro do estádio, nem com meu namorado, nem sozinho, por toda essa luta. Isso me dói bastante, porque dentro das arquibancadas é o que eu queria estar. Eu luto para estar ali dentro das arquibancadas, né? Então, eu entendi que esse sacrifício meu de não estar lá é para que outras pessoas LGBTs possam estar daqui a alguns dias, alguns meses, alguns anos, Deus sabe lá quando. A gente lamenta, e a gente luta para que isso possa se reverter, né? E que para frente aí, também porque quando a gente fala da homofobia, também não são só os homens, as mulheres também, que sofrem a violência de repente de uma maneira diferente, mas, por exemplo, 2 mulheres no estádio, se quiserem estar juntas, vão sofrer, além da homofobia, também muito do machismo, porque aí os Sim. homens têm toda aquela questão do fetiche, né, de ver 2 mulheres e tudo mais, e falta muito, além das agressões, também a questão do respeito do espaço, né, das pessoas, né, igual você está dizendo, você perdeu o seu dia de ir e vir, né, de fazer a atividade que você gosta, que é de estar nas arquibancadas. Chegou um comentário aqui bem legal, do Matheus Pereira. Eu sou vascaíno e estava assistindo esse jogo, o jogo que você citou. Luxemburgo teve que implorar para a torcida parar. Esse povo preconceituoso tem que parar de usar a homofobia como uma desculpa de ser liberdade de expressão. Tá na tela aí agora, né?
É isso aí. A gente quer que tipo de postura, igual o Matheus está tendo, né? Que chegue à conscientização do povão, né? Do povo que frequenta a arquibancada. Maroto, quer falar sobre esse estágio? Léo, eu queria aproveitar essa questão que o Uri falou agora aí. A gente está vendo um caso aqui de uma pessoa que está sendo impedida de praticar sua liberdade de ir e vir. Quando ele fala essa questão de segurança, de não ir ao estádio, isso é muito grave. Isso é um caso aí de uma pessoa que está sendo impedida de ter o seu livre-arbítrio, de ir onde quiser, de onde bem que entender, torcer para o seu clube de coração. Aí entra nessas questões quando as pessoas falam, né? Sempre quando você vai perguntar a alguém o que você acha de homofobia no futebol, no documentário Bicha tem muito resposta dessa, e no meu TCC também teve muita resposta dessa. As torcidas tem uns cânticos que é natural, que é do jogo, que normalizam isso, mas talvez a pessoa ali de fato ela só vê a agressão como uma agressão física ali, mas tem essa agressão verbal também, e outra que incentiva a agressão física. O que a gente está falando, nós estamos falando de vidas, nós estamos falando do país que mais mata LGBT no mundo, nós estamos falando disso aí. Então esse seu grito, esse grito machista, esse grito homofóbico, ele fere sim, ele fere de uma maneira muito pesada. Então, tem que parar isso de normalizar. Porque isso é uma coisa que muitos torcedores não entendem. Porque eu tô gritando Bambi aqui pro São Paulino, não tô agredindo um São Paulino. Ele tem que entender por que ele está agredindo, sim. Entendeu? Porque a punição é importante, mas a conscientização é muito importante também. Para ele entender o porquê que ele está agredindo. Então, é triste quando a gente vê isso, quando a gente vê um caso de eu não vou mais ao estádio para cuidar da minha segurança. Não é o que deveria acontecer. A gente está combinando aqui uma live com o pessoal do Fluminense, alguns ex-integrantes da Young Flu, e me lembrei, o Fluminense também é um dos clubes brasileiros também que mais sofre, né? A questão do estereótipo, né? Junto com o São Paulo, o Grêmio, o Fluminense, o Cruzeiro. Pessoal, a gente tá com audiência legal, vou falar que eu tô feliz pra caramba, porque das lives que a gente fez, umas que tá com maior alcance, sim, a gente tratando desse assunto, né? Mas uma nota, pegando um gancho do que ele falou, esse tipo de agressão, né, como a pessoa de repente não está agredindo fisicamente, acha que morreu ali, ele afeta mesmo o psicológico, e de repente quem é agredido perde até o tesão, né, do esporte, de curtir o seu clube, né, e o que nos une aqui, né, quando a gente criou a página Futebol Subversivo, é que a gente viu que tinha muita página de futebol alternativo, que é o que a gente quer falar também, né, futebol raiz e tal, só que não tinha nada ligado também com a linha progressista, que unisse as duas coisas. E o que todo trabalhador gosta de fazer é ter um futebol com sua válvula de escape, né? A sua diversão, né? É o lazer da maioria da classe trabalhadora no país, né? O que ela tem acesso é as arquibancadas. Então, eu queria essa retinha final aqui, de repente também a gente bater um papo agora mais voltado pro futebol. Ô, Léo, eu vou só aproveitar com o Yuri. Eu só queria, não sei, nesse tempo que eu saí, que deu uma queda, não sei se o Uri comentou sobre isso, mas eu gostaria de perguntar a ele sobre essa proposta de combate à LGBTfobia no futebol mineiro. Não sei se você falou já sobre isso no tempo que eu estava para falar. Mas era o que eu gostaria de, né, o pessoal entender mais, a gente também. Então, a gente tem aquele coletivo Canarinhos Arco-Íris, né, que reúne 14 torcidas LGBTQI do Brasil toda, e uma delas é LGBT Tricolor, lá do Bahia, e o ONAM, junto com os outros membros lá, criaram uma proposta de combate à LGBTfobia lançada lá no futebol baiano no ano passado. E aí eu peguei ela como exemplo, né? Eu e o ONAM, a gente somos muito próximos, muito parceiros, então peguei a proposta dele, conversei aqui com os administradores do Marias de Minas, a gente adaptou essa proposta para o futebol mineiro. Então a gente lançou no começo desse ano uma proposta de combate à LGBTfobia para o futebol mineiro, enviamos para todos os times
que disputam o Campeonato Mineiro do módulo 1 desse ano, e a gente conseguiu mandar para alguns também do módulo 2. Enviamos para o Mineirão, a gente conseguiu enviar para a OAB de Minas, Ministério Público de Minas, enfim, a gente enviou para vários órgãos que têm a sua responsabilidade dentro do futebol mineiro, com propostas mesmo, né, indicações de como que essas instituições podem combater a LGBTfobia dentro do futebol, como que eles podem ser mais eficientes, mais concretos, né, justamente para aquilo que eu falei, que talvez eles não entendam muito o que eles podem fazer e como fazer, então a gente deu essa dica aí para eles. A gente teve um respaldo, né, uma resposta positiva apenas do Cruzeiro, do Cruzeiro não, desculpa, meus sonhos fossem do Cruzeiro, do América e do Mineirão, e a gente conseguiu sentar com os dois, a gente sentou com o América, com o Mineirão, a gente conversou, discutiu um pouquinho, aproximamos mais, e aí a gente iria começar projetos, né, a gente iria propor projeto nas duas instituições para a gente começar a conscientizar mais as instituições sobre a LGBTfobia, mas infelizmente a gente entrou em pandemia, a gente teve aí que suspender as conversas, mas a principal proposta da gente iniciar com a América ou com o Mineirão era justamente a conscientização interna sobre o que é LGBTfobia, para que todo mundo consiga entender o que eles estão combatendo de fato, o que é LGBTfobia, como identificar, porque também não basta postar uma arte ali na rede social ou falar que é contra a LGBTfobia, tem que entender o que é isso, como que ela acontece e o quanto que ela é grave para quem sofre, né? Então a gente estava tentando essa aproximação. Nenhum time do interior respondeu ou responderam negativamente essa proposta de vocês? Nenhum respondeu, nenhum outro time, a gente não teve nenhuma outra resposta. A gente teve da OAB de Minas que eles iam colocar a proposta em debate, mas depois eu não tive retorno também como que ficou. Eu tive eu conversei com um conhecido meu dentro do Cruzeiro que disse que a proposta iria ser apresentada para a antiga presidência, mas também não tive outro retorno, mudou a presidência, e aí como mudou, basicamente, muita gente lá dentro do Cruzeiro, principalmente o marketing, e aí o Cruzeiro falou que quer tomar essas iniciativas sociais, a gente vai tentar reaproximar agora e ver como que vai ser essa conversa, esse bate-papo aí. Não, legal. Acabou que eu estava até me esquecendo, mas me lembrei aqui agora. Eu acho que o maior enfrentamento que a gente teve nas arquibancadas no Brasil sobre essa questão foi a torcida do Paysandu, né? Que conseguiu, inclusive, botar um bandeirão na arquibancada. E teve um apoio muito grande. Teve, lógico, né, os ataques, mas teve um apoio muito maior do que os ataques lá no Pará, né? Isso também foi um ato de enfrentamento importantíssimo, né? Que seria muito legal se começar. Você imagina hoje a Máfia Azul, a Galocura, a torcida jovem do Flamengo, a Força Jovem com o bandeirão, de repente com a temática LGBT, o simbolismo que isso ia ter, né? A força que isso ia ganhar nas arquibancadas. Mas a gente vai lutando para conseguir chegar lá, né? Do racismo a gente já tem algumas ações um pouco mais avançadas nesse sentido, né? O próprio Vasco lançou uma camisa lá com a questão do racismo e tudo mais, mas vamos lutando, né, Yuri, Matheus, vamos chegar lá, porque é necessário, né, para a sociedade avançar, né, o combate à homofobia. Como eu estava dizendo, a gente está encaminhando aqui para o final, no finalzinho eu vou abrir para vocês também fazerem dar uma pincelada final, né, mas eu queria perguntar principalmente ao Yuri, cruzeirense. Série B, Yuri, fica nela, sobe... Você acha que o buraco vai ser mais embaixo? O que você está pensando? Tocou no ponto delicado. Enfim, acredito que a gente consiga subir, claro, tem que ser sempre confiante, né? Mas tudo vai depender da nova gestão do Cruzeiro, como que eles vão conseguir lidar com toda a situação que a gente está vivendo aí. E também de entrega de jogador. A gente viu que teve muita panelinha no ano passado, muita coisa errada entre jogadores. Tomara que quem ficou esteja realmente comprometido com o time e fazer o Cruzeiro voltar para a Série A, que é o lugar onde nunca deveria ter saído. O Cruzeiro é um dos maiores do Brasil. Não é porque eu sou cruzeirense e estou sendo clubista, mas a história do Cruzeiro não deixa eu mentir. São muitos títulos, muitas glórias. Então, assim, time grande, tem história grande, o lugar dele era para ficar na Série A mesmo. E se Deus quiser, a gente vai voltar. Rápido. Matheus, você é um grande flamenguista,
viveu um grande ano passado, né? E aí, Flamengo 2020? Com tudo, tirando as ressalvas daquela diretoria que nada representa a gente que é flamenguista, né? Mas o que você espera? O microfone tá desligado. Voltou não. Então, enquanto você resolve aí, eu vou perguntar pro Yuri. Yuri, quem tá vendo essa live aqui, de repente não conhecia, vai ficar no ar também aí na página do Futebol Subversivo no Facebook. Vamos tentar, de repente, ver um jeito de upar também, pelo menos algumas partes lá pro Instagram. Quer conhecer o coletivo Maria de Minas? Quer fazer parte? Como é que funciona? Então, hoje a gente está presente, além do WhatsApp, que é onde reúne nossos membros, a gente está presente no Twitter e no Instagram, @mariasdmg no Twitter, @mariasdeminas no Instagram. Então, vocês podem seguir a gente lá. A gente está sempre postando bons conteúdos, principalmente no Instagram. A gente também está fazendo lives no Instagram para trazer esses assuntos à tona, assunto de homofobia, e aí a gente entra nas particularidades, né? Por exemplo, em breve a gente vai falar aí a gente convidou um coletivo que chama Barbichas, que é um grupo de LGBTs que praticam esportes, então eles têm vôlei, eles têm handebol, eles têm futebol, tudo para LGBT. Então a gente vai começar com o César, que é líder do futebol masculino do Barbichas. Ele vai falar muito como que é ser um jogador de futebol LGBT, né? Como que o Barbichas enfrenta isso. A gente vai conversar com uma psicóloga que chama Aline para falar sobre justamente, você falou lá da agressão que atinge o psicológico. A gente vai falar sobre essa pressão psicológica que o LGBT sofre hoje na sociedade. Então, assim, a gente está trazendo muito conteúdo legal para ajudar a galera a se conscientizar, porque tem uma coisa que é muito impactante quando a gente entende, que é, por exemplo, eu vou falar no meu exemplo e vocês conseguem adaptar aí para a realidade de vocês. Antes de eu me assumir e me entender como LGBT, a sociedade me ensinou que eu tenho que ser LGBT-fóbico. Então, eu também sou negro, então antes de eu me aceitar negro, a sociedade me ensinou que eu tenho que ser racista. Então, a gente tem que desconstruir isso, quebrar toda essa barreira, né, esse muro, e começar a reconstruir, se reorganizando ali nas suas ideias, nos seus conceitos, e trazer de novo o respeito entre as pessoas, e o Maria de Minas está fazendo muito disso com os conteúdos que tem trazendo aí. Não, legal, Yuri. O Matheus caiu de novo, vamos ver se ele consegue voltar, nem que seja para fazer a consideração final dele. Ô, Yuri, eu vou te pedir só um minutinho antes de passar para você poder fazer a fala final. A gente no Futebol Subversivo, a gente começou essa ideia, né, esse projeto de fazer as lives, e a gente está contando com um parceiro que é a Manifest Personalizados. Inclusive, a gente fez já sorteio de umas máscaras fora Bolsonaro e tal. Então, eu queria passar aqui para o pessoal ainda que não conhece os produtos lá que eles vendem. Tem muita camiseta bacana, agora no período de pandemia, muita máscara de luta antifascista. Tem o Tupi Antifascista também, que é uma torcida antifascista do Tupi de Fora. E em breve a gente vai ter alguns produtos em parceria com a Manifest do futebol subversivo. E o primeiro deles que a gente vai lançar vai ser com a temática da voadora do Eric Cantona no Nazista, né? Não sei, quem não conhece, entra lá na página do Futebol Subversivo que tem a história. O torcedor no jogo contra o Manchester United estava fazendo gestos nazistas na arquibancada e o Eric Cantona deu uma voadora no meio do peito dele. Bem emblemático, então vai ser o primeiro produto que a gente vai estar junto com a Manifest. Já vou entrar lá e vou ver se eu compro um produto. Não, é legal, entrega aí pro Brasil todo. De repente, o pessoal da Manifest aí, se quiser fazer uma parceria com Maria de Minas, lança um cupom de desconto, claro, aí pro pessoal de BH, que vai ser bacana. Vamos então aí pro nosso encaminhamento final, para a gente poder encerrar essa live, mas desde já eu já te agradeço da sua disposição de estar aqui. O Matheus voltou. Eu queria, Matheus, só para a gente não perder. Flamengo 2020, que eu te perguntei. Pois é, Léo, tá com áudio, né? Pô, tá complicado. Saudades do futebol. Acho que grande falta aí agora aí depois do boteco, a grande falta é do futebol, né? 2020, vamos
As expectativas são boas, né? JJ renovou, vai ficar aí pelo menos até 2021. O elenco se manteve aí, né? Além da saída do Mari, que já tinha saído aí no início do ano. Pô, a expectativa é boa, continuar. Agora a questão é também como que vai voltar o futebol, né? Como será esse retorno aí, né? Porque o Brasil, pela situação atual, né? Os brasileiros já estão impedidos aí de entrar na Europa, nos Estados Unidos. Talvez para uma possível retomada da Libertadores, tenha alguma coisa aí também sobre times brasileiros, né? Jogando em outros países, pela que a pandemia aqui tá um caso sério. Mas a A expectativa é Argentina, por seguir. exemplo, já fechou. Como é que é? A Argentina, por exemplo, até o final do ano não recebe brasileiro. Pois é, aí tem que ver como é que isso vai afetar no futebol, porque pode ser que afete no futebol também. Mesmo que os jogadores tenham um protocolo, né? De testes diários, né? Vai ter que saber como é que vai ser essa questão aí, porque não vai ser todo país que vai querer colocar os seus cidadãos em risco diante da situação que o Brasil tá. Mas a expectativa é boa. Tendo futebol aí, só alegria. Matheus, a gente já estava caminhando aqui para as considerações finais. Eu vou passar para o Yuri fazer e depois você faça a sua também. Mas eu já também aproveito para pedir às pessoas que estão conhecendo hoje a página, né? Para dar aquela moral, dar o like lá no Facebook, no Instagram. E entra muito conteúdo bacana de futebol raiz, conteúdo também de luta. Estamos apoiando as manifestações agora, que infelizmente são necessárias, né? Estar nas ruas, para por fim esse governo Bolsonaro e a gente poder avançar enquanto sociedade, né? Então, já agradeço aqui o Yuri pela disposição, por ter vindo aqui e aberto a discussão com a gente sobre esse tema extremamente importante, que é o combate à homofobia. Da mesma forma também o Matheus. O Matheus tem um vídeo curto, né, sobre o tema, que ele foi citado, né, foi parte do trabalho de conclusão de curso dele, e a gente vai disponibilizar também nas nossas mídias aqui para todo mundo conhecer. Então, Yuri, bola que tá contigo aí, pode falar o que você quiser. Então, primeiro é agradecer o convite de vocês, Matheus também por estar aí conversando com a gente e abrir mais espaço para a gente discutir sobre esse assunto que é tão agravante, né? Principalmente em tempos que a gente está vivendo aí. Então, imensamente agradecido em nome do Maria de Minas pela oportunidade de falar. E segundo quem está assistindo, todo mundo aí, é aquele recado que a gente tem ouvido muito aí na questão do racismo, que não basta não ser homofóbico, tem que ser anti-homofobia, né? Então, não deixar seu amiguinho fazer aquelas piadas, entre aspas, piadas chatas, né? Com homossexuais, com lésbicas, enfim. Sempre dar aquela cutucada para conscientizar ele. Não precisa brigar, vamos conversar ali pacificamente, conscientizar o amiguinho. Não aceitar atitudes homofóbicas nas redes sociais, seja de qual perfil que for. Denunciar as contas aí nas redes sociais, que também é super importante, porque quando a gente não faz essas atitudes contra a LGBTfobia, a gente está afirmando que está tudo bem, está tudo certo, elas podem continuar fazendo, que não vai acontecer nada com elas. E tem que ser muito pelo contrário, as pessoas têm que ser devidamente punidas. E sempre também apoiar movimentos e coletivos democráticos, seja eles de LGBTs ou não, porque se esses coletivos existem, é porque existe uma violência opressora que faz um mal para a sociedade e que, infelizmente, o governo ainda não conseguiu reparar esse mal, então coletivos independentes são obrigados a existir para combater esses maus. Maria de Minas não existe porque acha bonito, porque a gente acha legal, a gente existe porque tem uma violência que quer tirar o nosso direito de torcedor. Então, é muito importante pessoas que não são LGBTs e que são LGBTs apoiar esses movimentos para a gente ganhar cada vez mais força e mostrar para essas pessoas o quanto que elas estão erradas e que elas podem se mudar, podem mudar os pensamentos. Eu já fui homofóbico há uns tempos atrás, porque a sociedade me ensinou a ser assim, mas eu aprendi o que era o certo, me conscientizei, e por que não as outras pessoas também não. E, obviamente, não esquecer que a lei está aí para punir também, que muita gente acha que a internet não é terra de ninguém, mas é muito pelo contrário, né? Então, apoiem as pessoas LGBTs, os grupos, os coletivos, e combatam a LGBTfobia, que isso é muito importante.
Bacana. Matheus? Queria agradecer também o convite aí, e a participação do Yuri e do Léo aí, foi muito legal. E esse debate aconteceu aqui, né? Acontecendo aqui no Futebol Subversivo, mas que aconteça também na grande mídia, que aconteça também na ESPN, no Sport TV, na Globo, nas mesas redondas, nos demais canais aí, porque que tem um grande alcance, né? Foi muito legal, interessante. Gostaria de agradecer mais uma vez a participação. E é isso aí, vamos em frente combatendo esses males aí. Só antes, o Kiko tinha feito um comentário, né, sobre as escolas, se era interessante defender isso nas escolas. Aqui, ó, um projeto nas escolas seria interessante para conscientizar a nova geração de torcedores. Foi o Heitor, desculpa. O Heitor mandou esse recado aí, que foi como a gente falou no início, né? Essa homofobia está em todos os níveis. Chega no futebol profissional, mas ela está na base, ela está na educação física, no ensino médio, no ensino básico. Então, isso não só para o esporte, mas para a sociedade como um todo, né? É interessante que se debata isso desde cedo. Se faz muito importante nesse momento. E é isso aí, Léo. Muito obrigado. Isso aí, então, pessoal. Sábado que vem a gente vai ter uma nova live. A princípio, a gente vai anunciando os temas aqui. A gente tinha até anunciado que esse seria do Acre, né? Nesse sábado, sobre o futebol do Acre. Peço desculpa aí às pessoas, mas o nosso debatedor, ele é do interior do Acre, então teve problemas lá de internet. A gente puxou o combate à homofobia, que seria na outra semana. Então, na semana que vem, a gente vai tentar viabilizar essa questão do futebol do Acre. Não sendo possível, a gente vai fazer um debate aqui sobre os goleiros no futebol, com a presença de um treinador de goleiro aí que acho que a galera vai gostar, vai ser surpresa, mas reconhecido aí, bom profissional, e de um goleiro também profissional também que a gente vai trazer, em breve a gente está anunciando. Valeu, Yuri, valeu, Matheus, boa tarde para todo mundo aí. Obrigado, gente, tchau, tchau.